Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esta manhã, e mais uma vez te louvamos por sabermos que o Senhor é quem nos dá esperança, e do Senhor temos a tranquilidade para o coração ansioso. Agora, Deus, diante da tua palavra, ajuda-nos a compreender aquilo que ela descreve, ó Deus, de maneira revelatória da parte do Senhor, para a tranquilidade e para a segurança nossa que somos teus filhos. Que nós possamos nos alimentar desta palavra, ó Deus, e dela, ó Pai, e nela alicerçarmos a nossa vida, para que possamos resistir, ó Deus, às duras e às terríveis aflições desta vida, e todas aquelas dificuldades que ainda estão por vir sobre este mundo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a crer e a confiar. Ilumine, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, para compreender a tua palavra. É em nome de Jesus que te pedimos isso. Amém. Muito bem. Hoje nós retomamos o estudo de Apocalipse. Nós paramos em dezembro, pelas comemorações do Natal, passou janeiro, e depois acampamento, e agora nós voltamos à nossa normalidade aqui na escola dominical, e eu retomo então o estudo. Nós encerramos no final do ano passado a primeira parte do livro de Apocalipse. O Apocalipse está dividido em 2 grupos, um que é do capítulo 1 até o capítulo 11, e depois do capítulo 12 até o final é a segunda parte. A primeira parte nós observamos o governo de Deus sobre todas as calamidades, as dificuldades, os problemas, as perseguições, os grandes levantes do mundo contra o Senhor. E no mundo físico, no mundo onde nós vivemos, a realidade física que nós enfrentamos, está descrito todas as suas facetas, do capítulo 1 até o capítulo 11. E a partir do capítulo 12 nós vamos enxergar esta mesma batalha, estes mesmos conflitos, mas agora numa visão um pouco mais abrangente, não apenas observando aquilo que todos estes conflitos geram no mundo físico visível, mas nós vamos enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual, que nós não vemos, mas o Senhor revela para nós o que está acontecendo lá. Então, a partir do capítulo 12, nós vamos ver e vamos ler a respeito de eventos que não são contados na história da humanidade, não são contados sobre a ótica de alguém que assistiu isso em algum lugar e aí descreveu. Não, nós sabemos disso porque Deus revela isso para nós, porque não faz parte da esfera que nós acessamos, que nós enxergamos. Entretanto, as consequências desses acontecimentos no mundo espiritual, elas são percebidas e elas são sentidas no mundo físico. E então constantemente nós vamos estar voltando aos acontecimentos que nós vimos, ou ouvimos, ou lemos nas Escrituras, para descrever o que aconteceu no mundo espiritual, e é o que vai acontecer aqui a partir do capítulo 12. Um conflito que para nós ele é vivido entre carne. Agora nós vamos observar que existem forças espirituais que movimentam essa batalha, e é por isso que o apóstolo Paulo, entre outros, vai dizer que a nossa batalha não é contra a carne ou sangue,
mas contra todo principado e potestade que opera nas regiões celestes. Tudo que nós vimos até agora, a perseguição à igreja, aquilo que João estava passando, João estava preso na ilha de Patmos quando ele escreveu isso, e a perseguição que ele sofria, ela via de forma física, através do Império Romano, através dos soldados romanos, através da própria perseguição dos judaizantes, e então João estava preso lá em Patmos por causa disso. E Deus mostra para ele, para que ele fosse confortado e para que ele confortasse a igreja e encorajasse a igreja, que Deus estava por cima de tudo isso daí, governando todas essas coisas. E não só naquele momento que João estava vivendo, mas tudo que aconteceu desde que o mundo foi criado e tudo que aconteceria até o fim deste mundo, Deus mostra para João que está debaixo do governo de Deus. Agora, o que Deus vai mostrar para João, e João vai contar para a igreja, vai contar para nós, é que este Deus não só governa o mundo físico, mas ele governa o mundo espiritual. Mas nesse mundo espiritual existem conflitos também. E esses conflitos são conflitos que foram também determinados por Deus, escritos por Deus, e têm um fim absolutamente determinado por Deus. O governo de Deus soberano não é só sobre o mundo físico, mas é também sobre o mundo espiritual. Então nós vamos ouvir sobre batalhas que João ouviu e Deus revelou para ele também, sobre batalhas que estão em curso, mas já têm o seu fim absolutamente determinado e encerrado, porque Deus já deu a garantia de como esta luta vai acabar, porque Ele é Deus, porque Ele criou tudo, porque Ele governa tudo, porque tudo está escrito e tudo foi determinado por Ele. Nessa segunda parte do livro de Apocalipse, nós vamos continuar lidando com aquelas sessões de 7. Nós vimos 7 cartas, nós vimos 7 selos, nós vimos 7 trombetas, e agora nós vamos continuar também com este conjunto, esses agrupamentos de 7 coisas, de 7 mensagens, de 7 conflitos. Tudo isso continua ao longo do capítulo 12 e do capítulo 12 para frente. Um próximo conjunto destas sessões de 7 está aí entre o capítulo 12 e o capítulo 15 até o versículo 4. Então são 7 momentos que vão aparecer aí. O primeiro deles é o conflito da serpente ou do dragão com a mulher e a sua semente, está no capítulo 12 do versículo 1 até o capítulo 13 também, versículo 1. Depois nós temos a perseguição pela besta vinda do mar, está no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10. Depois a terceira parte desse grupo de 7, que fala desse conflito entre o dragão e a igreja, e também o seu descendente, a mulher, o filho da mulher, que é uma referência a Cristo. Nós temos nesse conjunto de 7, a terceira parte, que é a perseguição pela besta vinda da terra, capítulo 13, de 11 a 18. Depois eu vou explicar qual que é a diferença entre besta vinda do mar e besta vindo da terra. O quarto item nesta sessão é o cordeiro e os 144 mil em pé sobre o monte Sião, está lá no capítulo 14, de 1 a 5. Depois o quinto bloco nesta sessão de 7 é a proclamação do evangelho e do juízo feito por 3 anjos, está lá no capítulo 14, de 6 a 13. E o sexto bloco é o Filho do Homem na colheita da terra, capítulo 14, de 14 a 20. E depois, o último bloco dentro dessa próxima sessão de 7, nós vamos começar hoje, é a vitória dos santos sobre a besta do mar e o cântico de vitória, que está lá, capítulo 15, dos versículos de 2 a 4. A oposição é um princípio que está em cada uma das páginas das Escrituras. A partir do capítulo 3 de Gênesis até a última página da Bíblia, nós vamos ler e vamos aprender sobre uma oposição entre o próprio Deus e aqueles que desde o início tentam usurpar o lugar de Deus, tentam tomar aquilo que é de Deus porque só Ele pode ter, e é de Deus porque Ele que fez. Nós vamos ao longo das Escrituras lidando com isso, mas todo o início disso está lá em Gênesis 3, especialmente no versículo 15, onde o próprio Senhor diz para a mulher e diz para a serpente que a enganou: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus falou isso depois que a mulher cedeu à tentação, Adão e Eva, os dois juntos, e Deus então castiga-os, e também castiga aquela serpente, que ela é enganadora, que na realidade é uma referência a Satanás, provavelmente personificado de alguma coisa para enganar a mulher. E quando Deus fala com ele, punindo, Deus já decreta o fim dele. Deus decreta: olha, você vai viver em conflito, porque haverá inimizade entre você e a mulher, e a descendência dela, mas o descendente dela, e é uma referência a Cristo, o descendente dela, ele vai esmagar a sua cabeça, ou ferirá a tua cabeça. Então os leitores da Bíblia que pegam esta história desde Gênesis, eles vão lidar com esses desdobramentos deste conflito, que na realidade é um conflito entre Satanás e contra Deus. E então este conflito, a única maneira dele atingir diretamente a Deus é atingindo o povo de Deus. Então a luta constante é entre Satanás e o povo de Deus. Satanás obviamente não tem como contender diretamente com Deus, porque ele é uma criatura infinitamente menor do que Deus. Ele contende contra aquilo que Deus ama, contra o seu povo, contra a igreja. A intenção dele é essa. O livro de Apocalipse é em muitos aspectos uma interpretação elaborada desse conflito. Então João vai mostrar que Cristo constrói uma igreja, Cristo prevalece sobre o seu inimigo e sobre o inferno, e então toda essa história ela vai ser narrada aqui por João, usando algumas figuras, usando algumas imagens que são imagens extraídas do Antigo Testamento. Por isso, para ler Apocalipse é tão importante que você conheça o Antigo Testamento, conheça especialmente a linguagem do templo, aquilo que era usado dentro do culto dos judeus. Agora, quando nós chegamos a partir do capítulo 12, nós vamos lidar com essa hostilidade na maneira mais crua dela. Não é mais agora através de homens, não é mais através de Domiciano, o imperador que foi considerado o próprio anticristo, por tudo que ele fez contra a igreja. Agora nós vamos encarar a hostilidade nua e crua de Satanás contra o povo de Deus, a oposição dele contra o povo de Deus, a oposição dele contra Cristo e as insurgências dele ao longo da história, que são na realidade desdobramentos de insurgência dele no mundo espiritual. Mas em todo este caminho nós vamos sempre ter a certeza de que temos uma garantia. Que garantia é essa? Deus já decretou a derrota de Satanás desde o princípio. Desde o capítulo 3 ele é derrotado. Na história do universo ele é desde a eternidade derrotado. E quando nós lidamos com as lutas da vida, as tentações, os problemas, nós poucas vezes paramos para pensar nisso, que nós estamos lidando com tentações, nós estamos lidando com aflições, com problemas gerados por alguém que já tem o seu fim absolutamente decretado, ele não tem saída. E então nós nos atemorizamos e nós ficamos às vezes extremamente cansados, chateados e até duvidosos, porque nós deixamos de confiar naquilo que o próprio Deus já estabeleceu, naquilo que Deus já determinou a respeito deste homem. Bom, no texto que nós lemos, especialmente o capítulo 12, e nós vamos falar desse primeiro bloco aí, que é a tentativa da serpente de destruir a semente da mulher, nós vamos ver três verdades que estão entrelaçadas dentro do texto. Eu quero começar por uma delas hoje, mas são três verdades que estão bem entrelaçadas aí dentro. Primeira delas, Satanás é implacavelmente hostil aos propósitos do Deus Todo-Poderoso. E é bem provável, por aquilo que nós lemos aqui, que ele tem um conhecimento sobre os propósitos de Deus muito maior do que o que qualquer um de nós já teve. Lembram que ele é um ser celeste, ele foi criado de uma maneira santa, ele foi criado de uma maneira bela, e ele foi feito para estar na presença de Deus. Ele conhece a Deus numa dimensão que nós não conhecemos. E ele conhece os propósitos de Deus numa dimensão que nós não conhecemos. E então, quando ele se rebela contra Deus, ele não se rebela contra um desconhecido. Ele se rebela contra alguém que ele conhece bem. E tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta do começo ao fim, tem a ver com essa hostilidade implacável. Ele odeia tudo que é relacionado com Deus,
tudo que tem a ver com a vontade de Deus, tudo que tem a ver com os propósitos de Deus. E estes primeiros 6 versículos mostram que esta figura nefasta fez tudo o que estava ao alcance dela para tentar impedir que os propósitos de Deus se consumassem. Especialmente porque todo o propósito de Deus relacionado com a nossa vida envolve necessariamente, vou repetir, envolve necessariamente a obra de Cristo. E então o que Satanás vai fazer ao longo da história é tentar destruir a linhagem que vai gerar o Messias. É tentar destruir de tal maneira essa história que ela se tornasse algo impossível. Vejam, nós temos dificuldade em entender e aceitar e acreditar, eu falo nós, povo evangélico do mundo, que a salvação depende única e exclusivamente de Cristo. Mas se nós observássemos qual foi o foco de Satanás desde o princípio, ficaria muito mais claro para nós que Cristo é essencial para a minha salvação. Porque o que Satanás vai tentar fazer em todo o Antigo Testamento, na história que nós temos, é destruir a chegada do Messias, é destruir a vinda do Messias, é acabar com o nascimento do Filho de Deus. Por quê? A única maneira de salvar os homens dos seus pecados era exatamente o Filho de Deus se entregar. E o que Satanás vai fazer ao longo da história é tentar arrebentar, primeiramente com a linhagem dos filhos de Deus, e ele tenta isso muitas vezes. Quando nós temos o dilúvio, por exemplo, nós estamos estudando, nós tivemos o dilúvio por quê? Porque houve um entrelaçamento entre a linhagem daqueles que eram tementes a Deus e a linhagem daqueles que não temiam a Deus. E isso contaminou de tal maneira essas duas linhagens, contaminou de tal maneira o mundo, que chegou a um ponto que Deus não suportou. Mas ainda havia um homem que andava com Deus, e este era Noé. Ele, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, foram salvos, junto com alguns animais de todas as espécies que existiam sobre a terra. Quando eles saem da arca, logo começam a vida novamente. Em pouco tempo, dentro da própria casa de Noé, acontece uma cisão, e os filhos de Noé se dividem. E novamente começa um conflito entre a linhagem daqueles que são filhos dos homens e aqueles que são filhos de Deus, os que são tementes a Deus e os que não temem a Deus. E sempre é uma tentativa daqueles que não temem a Deus destruir a linhagem dos filhos de Deus. E isso não é algo absolutamente, não é algo natural, de forma nenhuma. Isso é algo provocado, é o que Satanás faz o tempo inteiro. Ele precisa destruir todo tipo de remanescente do povo de Deus, para que não haja de onde Deus extrair um descendente. Este descendente prometido, que é o Filho de Deus. E nós vamos ver ao longo da história que em muitas circunstâncias Deus faz coisas extraordinárias para construir essa linhagem, inclusive tomando gente que nem era da família, gente que é gentia, gente que não fazia parte do povo da promessa, para extrair um descendente. Bom, Deus faz tudo isso, mas quando chega o momento do nascimento do Filho de Deus, Satanás tenta por muitos golpes destruir isso, ao ponto que o próprio Herodes é usado para decretar a morte dos primogênitos nascidos naquele ano, para tentar matar o Filho de Deus. E é disso que esses versículos estão falando. Esses versículos estão dizendo que na realidade estava acontecendo uma guerra, onde toda a hostilidade de Satanás estava lançada, estava apontada contra o descendente da mulher, contra o Filho de Deus, para destruir a história que o próprio Deus tinha estabelecido. Satanás é implacavelmente hostil aos propósitos de Deus, e ele os conhece, por isso ele tenta os atingir. Jesus, já sendo homem formado, ele vai ser diretamente tentado por Satanás, porque a tentativa de Satanás é destruir o plano de Deus, e ele vai ousar fazer isso de muitas maneiras. Nós temos a tentação de Jesus no deserto, nós temos o próprio Satanás usando gente próxima de Jesus, como Pedro, por exemplo. Pedro que chega e fala: de jeito nenhum, o senhor não vai morrer não, nem que passem por cima do meu cadáver o senhor vai morrer. E aí Jesus diz: olha, arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Em outras palavras, Jesus não estava falando com Pedro, Jesus estava lidando com uma realidade espiritual, onde Satanás estava colocando no coração de um companheiro de Cristo, que ele deveria fazer de tudo para não deixar que Cristo morresse, enquanto o propósito de Deus era que Cristo padecesse por causa dos nossos pecados.
E aí Jesus responde: olha, se a semente não for lançada no chão, se ela não morrer, se ela não germinar, vocês não vão ter vida. Eu tenho que morrer. E então todas estas coisas servem para ilustrar o que está sendo dito nesses 6 primeiros versículos. E o que está sendo dito é que Satanás é implacavelmente hostil aos propósitos do Deus Todo-Poderoso. Uma segunda verdade que está descrita aqui também, depois eu vou para o texto, mas depois que vocês já têm essa mensagem dentro da mente de vocês, fica mais fácil a gente lidar com o texto. Satanás é um inimigo derrotado, cujo destino está escrito desde o princípio. Se você observar o versículo 5 e depois de 7 a 12, fala a respeito de qual o destino de Satanás. Ele foi derrotado no tempo, e ele foi derrotado na eternidade, e ele será absolutamente derrotado na história. Então ele é aquele lutador kamikaze, que sabe que o fim dele é a destruição e a morte. Então ele não tem nada a perder, mas nós também não temos nada a temer, porque ele está derrotado desde o princípio. Desde Gênesis 3, versículo 15, o Senhor já disse que o descendente pisará a cabeça da serpente. Ele é derrotado desde o princípio. E a grande tentação que nós sofremos é desconfiar disso. E a grande tentação que Satanás vai lançar sobre nós é duvidar de Deus. A grande tentação que ele vai colocar sempre sobre os nossos ombros é que alguma coisa pode dar errado. De alguma maneira eu posso me perder. De alguma maneira eu posso perder o que eu ganhei de Deus. Essa é a grande tentação dele. Se você lembrar da história de Hitler, no finalzinho, já um pouco antes dele ser vencido, ele se escondeu num bunker, e lá de dentro ele ainda dava ordens, tentando evitar o que era inevitável. O mundo inteiro estava contra ele. A derrota dele era mais absolutamente certa. Não tinha como ele fugir disso. Mas ainda assim, de dentro de um bunker, ele ainda ordenava ataques, e ele ainda ordenava mortes sangrentas. E assim, essa é a realidade de Satanás. Ele é um inimigo hostil a Deus, mas ele é um inimigo vencido. E ainda que ele continue atuando de alguma maneira no mundo, o seu tempo é muito curto. É isso que está lá no versículo 12, para resumir. O tempo dele, e ele sabe, é muito curto. E o terceiro ensino desse texto para nós é que o povo de Deus está inevitavelmente envolvido nessa batalha cósmica. Nós estamos envolvidos nisso. Aliás, nós estamos dentro deste campo de batalha. Nós não estamos dentro desse campo de batalha com espadas. Nós não estamos dentro desse campo de batalha como um exército, como soldados, ou como qualquer coisa desse tipo. Nós estamos dentro desse campo de batalha como pessoas que foram sequestradas e que agora foram resgatadas pelo Filho de Deus, e o Filho de Deus está nos tirando de dentro deste campo de batalha, porque essa batalha, ela não é nossa. Essa batalha é daquele que é vencido desde o início contra o próprio Deus. Não podendo atacar o próprio Deus, ele ataca a humanidade, mas ele é um inimigo vencido. O nosso Senhor Jesus veio nos resgatar, veio nos salvar, está nos tirando de dentro deste campo de batalha. A sua vitória já é certa, mas esse inimigo ainda está tripudiando. Mas Apocalipse, depois nós vamos chegar lá, capítulo 20, versículo 10, diz que o lugar dele, reservado desde o princípio, é no lago de fogo, que arde inconstantemente, no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Muito bem, olhando para isso agora, com essas questões em mente, vamos olhar no texto. João vai descrever o que ele vê, e a visão que o Senhor está lhe dando. E ele diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ele está falando da igreja. Os romanistas, os católicos, eles interpretam isso daqui como sendo uma descrição de Maria, mas essa não é a descrição de Maria. Se você for ser coerente com o que vem aparecendo na carta desde o princípio, no livro desde o princípio, e com aquilo que está no Antigo Testamento, na descrição da igreja no Antigo Testamento, nós vamos ver que o Senhor está falando aqui, João está
ouvindo isso do Senhor, ele está falando da igreja. Esta relação é a relação com a igreja, e nós vamos ver alguns aspectos desta relação. A história que se segue a partir deste versículo, ou dentro deste versículo, ela fala de sinais que revelam, que mostram uma instituição, um lugar, uma obra de Deus, e esta obra de Deus é a própria igreja. A mulher é descrita como vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A alusão, primeiramente, por causa do 12, nos lembra Jacó, com seus 12 filhos. Isso nós podemos observar, se você lembrar, do sonho de José, entre outros, lá no capítulo 37 de Gênesis, você vai lembrar de José e os irmãos no sonho dele, e o próprio pai e mãe se dobrando diante. Então eu tenho lá atrás já essas imagens, sol e lua aparecendo já, e eu tenho conexões disso com o restante da Bíblia. Uma alusão semelhante também a essa aparece lá em Isaías capítulo 60, nos versículos 19 a 20, falando das estrelas do céu. A ideia aparece como uma imagem da igreja, a igreja que emerge de um período lá do Antigo Testamento, num período anterior a Cristo, e esta imagem ela vai perpassar pelo período depois de Cristo, e esta coroa que é descrita aí como estando sobre a cabeça da mulher, é alusão ao fato de que a igreja ela está debaixo do domínio de Cristo, ela é a noiva de Cristo, ele é o rei dos reis e ela é coroada com o rei dos reis. Então a imagem aí não é a imagem de Maria, a imagem que está sendo descrita aí neste sinal é a imagem da igreja. É a igreja que já existia desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, e é a igreja que existia no período dos profetas, não a igreja lá, o templo de Jerusalém, mas o povo de Deus, que sempre temeu a Deus, que sempre serviu a Deus, que sempre acreditou nas promessas de Deus. É o novo Israel de Deus no Novo Testamento, que é a igreja da qual nós todos fazemos parte. Então essa é a ideia. Quando você tenta interpretar isso como sendo Maria, você vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade, por exemplo, com a imagem dos 12. Vai ter dificuldade, por exemplo, com essa explicação de sol e lua. A explicação e a interpretação de sol e lua está falando dos poderes deste mundo, dos poderes abaixo do céu. E então você está falando de governos, e você está falando de nações, e então a igreja ela está acima de governos eclesiásticos, embora as pessoas não concordem com isso, mas a igreja está. A igreja não está jurisdicionada dentro de uma fronteira. A igreja de Cristo, lembra da profecia lá de Daniel? A igreja de Cristo é como aquela pedrinha nos pés da estátua de Nabucodonosor, que destrói a estátua, e a pedrinha cresce, e ela se expande e se torna um reino sobre toda a terra, um reino que jamais será extinto. Então nós somos a igreja, nós fazemos a igreja de Cristo Jesus, essa igreja que ela não tem fronteiras geográficas, e o poder, a autoridade da igreja é superior à autoridade dos poderes deste mundo. É engraçado porque algumas vezes eu já fui chamado para falar alguma coisa, para orar em eventos onde estão as autoridades da nossa cidade, do nosso estado. E uma vez eu estava numa que o governador do estado estava aqui, o governador Geraldo Alckmin. Então tinha lá vereador, tinha prefeito, tinha deputado estadual, tinha deputado federal e tinha o nosso governador. E estava eu lá também, eu ia ter uma palavrinha. Aí quando chegou lá para me inscrever lá, com a moça chefe de cerimônia, ela falou, mas deixa eu ver onde eu ponho o senhor. Eu falei, como assim onde eu ponho? Ela falou, não, é porque assim, a gente começa a dar a palavra do menor para o maior. Então fala primeiro o vereador, depois fala o prefeito, depois fala o deputado, depois fala o governador. Eu não estou sabendo onde colocar o senhor. É óbvio, né, que eu respondi, eu não ia aguentar isso. Eu falei, pode me pôr por último. Mas ela não me pôs, ela me colocou antes do governador. Mas ainda assim as pessoas têm uma certa consideração, mas elas não sabem aonde alocar a igreja, porque eu não estava ali me representando, eu estava representando a igreja. Biblicamente a igreja está fora dessa esfera, acima dessa esfera. Infelizmente nós também temos dificuldade com isso, porque nós não sabemos qual é o nosso lugar no mundo.
Nós pertencemos a um reino que não é deste mundo. E os poderes deste mundo, todos eles estão abaixo do reino ao qual nós pertencemos. Mas esse é um assunto para a gente tratar num outro momento. Mas só para lembrar isso, que apesar do mundo ter dificuldade de dizer aonde é o nosso lugar, a Bíblia é muito clara em dizer isso. A igreja, ela está acima do sol e da lua. Essa é a ideia deste sinal aparecendo, embora não é o ponto principal do nosso texto. O versículo 2 diz: e achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Esta é a realidade espiritual que foi contada na história através dos últimos 400 anos da nação de Israel, especialmente do povo temente a Deus. Os últimos 400 anos antes do nascimento de Cristo foram anos terríveis para o povo de Deus. Foram anos em que o povo de Deus foi terrivelmente oprimido. Nós estudamos bastante isso quando lemos o profeta Daniel aqui. Nós estudamos isso. Os últimos capítulos de Daniel são profecias a respeito do que ia acontecer na véspera do nascimento de Jesus Cristo. E é o período em que aquela região da Palestina, unida com o Egito e com o lado superior ali, que a gente chama de Ásia Menor, era uma região toda dividida em dois lados, sul e norte. Lembra? Os Seleucos e os Ptolomaicos. E eles lutavam para ver quem ia dominar aquela região. Mesmo havendo grandes impérios, como o Império dos Persas, depois o Império dos Gregos, mesmo o Império dos Romanos, aquela região é a região em conflito, porque o lado sul queria dominar o lado norte, e o lado norte queria dominar o lado sul, e o povo de Israel fica exatamente no meio desse conflito. E então, esse período é um período em que muita gente morreu, é um período em que coisas violentas aconteceram lá em Jerusalém. É o período em que acontece, depois você pode procurar em algum livro de história, sobre a Guerra dos Macabeus. Esse período da Guerra dos Macabeus era uma família lá em Israel, extremamente temente a Deus. Era uma família que servia ao Senhor, que zelava do templo. E eles tiveram que enfrentar esses conflitos, dos Seleucos especialmente. E neste conflito, muita gente morreu, coisas horríveis aconteceram. Nós temos aquela figura terrível que é descrita como uma figura de um anticristo, que é a figura de Antíoco Epifânio, que fez coisas horrorosas em Jerusalém, e para terminar o seu espetáculo de horrores, ele saqueia o templo de Jerusalém, ele entra no templo, ele pega uma porca, que é considerado um animal impuro, e ele sacrifica essa porca sobre o altar do templo em Jerusalém. Esse período aqui é esse período em que a igreja, ou esta mulher, está grávida, é às vésperas da vinda do Filho de Deus, e a igreja grita em dores, porque toda a fúria de Satanás está lançada contra a igreja. Ele está usando todos os governos deste mundo para quê? Para tentar impedir o nascimento de Jesus Cristo, para tentar impedir o nascimento do Filho de Deus. Muito bem. No versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Está falando de Satanás. Dragão e serpente na Bíblia não precisa ter dúvida, é diabo, é Satanás, não tenha dúvida disso. E é interessante que a nossa cultura ocidental, especialmente entre adolescentes, crianças e até jovens, existe um certo culto a essa figura dragão. Filme, livro, e boneco, e figurinha, e imagem. Dragão, dentro da nossa cultura, a palavra dragão está associada com coisas heróicas, com grandes aventuras, com coisas marcantes. Eu não consigo acreditar que isso é coincidência, porque eu não acredito em coincidências. Então, o que se cria dentro da nossa cultura é uma atração sedutora, com o dragão, como se o dragão tivesse relacionado com coisa boa. Em toda a Bíblia, essa palavra dragão está relacionada com Satanás. Se as novas gerações crescem associando o dragão a coisa boa, tirando foto com o dragão, fazendo não sei o que com o dragão, assistindo um filminho de dragão, desenho de dragão, tudo de dragão,
Quando você lê a Bíblia para ele falar que o dragão, a grande serpente, ele, opa, uau, é essa aí que eu quero, é esse aí que eu quero conhecer. Então, senhores pais, cuidado com essas associações. Mas vamos lá, o texto está falando de dragão. Dragão quem é? A imagem aqui é uma referência a Satanás. Quais são as características desse dragão descrito aqui no capítulo 12? Diz que a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas. Isso é uma referência aos anjos que Satanás enganou e levou com ele na sua rebelião contra Deus. A terça parte das miríades celestiais. Quem lê o Antigo Testamento sabe disso, tá? A segunda figura que aparece sobre esse dragão, ele é um grande dragão vermelho. Vermelho eu não vou fazer comentário, porque vai parecer que eu estou querendo levar isso para o lado da política, então não vou falar nada do vermelho. Com 7 cabeças. A ideia de 7 cabeças é a seguinte: 7 na Bíblia é um número que está relacionado à completude. A gente normalmente fala perfeição, mas antes da perfeição tem a palavra completo, completamente perfeito. E como eu estou falando de cabeça, o que ele está falando? Ele está falando de mentalidade. O que ele está dizendo é o seguinte, que este dragão, essa serpente, Satanás, ele fez perfeitamente a mentalidade do século. É por isso que a Bíblia diz que ele é o príncipe deste século. Efésios capítulo 2 diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a vontade do príncipe das potestades do ar. O que ele está dizendo? O mundo inteiro, as pessoas do mundo, a mentalidade do mundo é a mentalidade que se harmoniza com a mentalidade do dragão. E que o que está sendo dito aqui é que este dragão fez a cabeça do mundo. Pessoas pensam como ele, gostam das coisas que ele gosta, odeiam as coisas que ele odeia, vivem segundo o pensamento dele. E é por isso que a gente insiste tanto que você não tem que seguir modismos, você não tem que fazer o que a maioria pensa e nem faz, porque a maioria pensa e faz como Satanás gosta. Por isso que eu tenho que ser o ET. É melhor você ser o ET no meio de todo mundo, o extraterrestre, o diferente, do que você ser o igual. Porque se você for o igual, você não está apenas se tornando parecido com o mundo, você está se tornando parecido com o príncipe deste mundo. Pastor, mas e o governo de Deus? Ninguém está discutindo quem governa, é Deus. Mas quem faz a cabeça do homem aqui é o diabo. Obviamente debaixo do governo de Deus. Deus tem um propósito com isso. Agora eu pergunto a você: você quer viver segundo a mentalidade do diabo ou segundo a mentalidade de Deus? Se você quer viver segundo a mentalidade de Deus, você tem que pensar a sua vida a partir da Bíblia, que é a expressão, a revelação do pensamento de Deus. Agora, se você quiser e você acha que isso é bom, viver segundo a mentalidade de Satanás, basta que você faça o que as pessoas estão fazendo. Basta que você siga aquilo que popularmente no mundo é aceitável e é bom. Não só isso, diz que ele tem 10 chifres. Chifres na Bíblia é a ideia de poder, de força, tá? Então os guerreiros naquelas batalhas que são descritas no Antigo Testamento, eles usam capacetes, eles usam roupas, eles vestem os seus cavalos com coisas com pedaços de chifre. A ideia do chifre é a ideia de poder. Então está dizendo, esse dragão não é alguém que não tem poder. Ele não pode ser comparado com Deus, porque nada pode ser comparado com Deus. Mas ele também não é apenas como um homem. Ele tem poder. E ele tem muito poder. Comparado a nós, ele tem muito poder. Aí a ideia de que na sua cabeça existem 7 diademas. A ideia de diadema está relacionada com a autoridade monárquica, com o governo. Então está dizendo o seguinte, que este dragão, ele fará, como ele já fez, perfeitamente a cabeça também dos governantes. Então ele reunirá sobre essa terra, como já reuniu muitas vezes, os governos deste mundo para fazerem a sua vontade. Se você for seguir no estudo, quando você chegar lá no capítulo 20, você verá que o Senhor diz que ele reunirá Gog e Magog. Naquela época, Gog e Magog, quando você usava essa expressão, você está dizendo assim, olha, ele vai juntar o mundo de ponta a ponta.
ele vai reunir Gog e Magog para marchar contra o acampamento dos santos. Satanás já fez isso na véspera do nascimento de Jesus. Ele reuniu todas as nações e fez com que elas travassem um conflito em que o povo de Israel estava bem no eixo, no centro desse conflito. E a Bíblia diz que ele voltará a fazer isso, pôr o mundo inteiro para marchar contra o povo de Deus. Mas hoje, esta marcha, silenciosamente, ela já existe. Ela já existe porque não só a mentalidade do mundo ela é contrária àquilo que a Bíblia ensina, mas as autoridades do mundo servem à mentalidade que é contrária. Então, quando você tenta fazer alguma coisa de acordo com aquilo que as Escrituras dizem, você ouve não e você recebe oposição. Mas quando alguém tenta fazer uma marcha para Satanás, uma marcha para não sei quem aí, a marcha dos gays, a marcha não sei o que, aí todo mundo faz joia, todo mundo curte e vai uma população gigantesca de gente para a rua e todo mundo aplaude. Quando você luta para oferecer um pouquinho mais de saúde e dignidade para as camadas mais humildes da nossa sociedade, não tem dinheiro. Mas se for para fazer um filme com a biografia de um Jean Williams da vida, de uma Cláudia Leite, como a gente está vendo por aí, de outros que não tem nada, é uma vida vazia, é mais vazio que um saco de vento, aí tem dinheiro. Por quê? Porque as autoridades deste mundo, elas não servem aos propósitos de Deus no que diz respeito à sua consciência. Elas fazem inconscientemente porque Deus está governando tudo isso. Mas no que diz respeito à sua vontade, suas opiniões, suas expressões, suas decisões, suas assinaturas, elas fazem aquilo que vai em oposição à vontade revelada de Deus. Qual é o preceito de Deus? O preceito de Deus é que eu vivo assim. Eles vão lá e decretam coisas que são contrárias a isso. Eles nunca jamais ferirão o governo de Deus soberano sobre a história. Mas eles conflitam e eles fazem guerra contra a vontade revelada de Deus, contra os preceitos de Deus, contra o povo de Deus. Então está aqui a descrição desta imagem. É Satanás que faz a cabeça do povo, que tem poder e que domina os governantes deste mundo. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas. Ele não só fez a cabeça, não só tem poder, não só governa os príncipes deste mundo, mas ele conseguiu arrancar a terça parte do céu. O dragão, parte B do versículo 4, se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. É uma referência à oposição de Satanás ao nascimento de Cristo, está bem claro aqui. E é esse período que eu narrei para vocês, de pelo menos 400 anos antes do nascimento de Cristo, culminando com a chacina das crianças recém-nascidas, dos meninos recém-nascidos, no nascimento do Senhor Jesus. Agora, a parte melhor, que é a parte do versículo 5 e 6. O que acontece? Jesus nasceu, nem com toda a oposição de Satanás, ele pode impedir que o ministério do Filho de Deus se realizasse. O versículo 5 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações. Satanás pode fazer a cabeça do mundo, Satanás pode ter poder, ele pode estar influenciando e dominando os príncipes desse mundo, mas não só o tempo dele está contado e determinado, como o tempo dos príncipes deste mundo também está contado e determinado, o próprio tempo deste mundo está contado e determinado, mas esse Senhor, Jesus Cristo, ele governará e reinará sobre tudo que existe pelos séculos dos séculos, para sempre. É apenas uma questão de tempo. É apenas uma questão de tempo. E então, quando João ouve isso, quando João sabe disso, é como, imagine você, se você estivesse numa ilha, aprisionado pelos inimigos de Deus, estivesse lá e a sua igreja estivesse sendo perseguida, os seus irmãos estivessem sendo assassinados, você estivesse sem perspectiva, as notícias fossem as piores, e então Deus chega para você e fala assim: viu, tudo isso que está acontecendo aí é absolutamente temporário, porque a vitória é minha. Todos estão contra você, João, todos estão contra a igreja, mas todos estão errados e vocês estão certos. Vocês já passaram por isso. Uma sensação muito boa, quando você tem convicção de uma coisa,
E aí você passa por aquele tormento de todo mundo se virar contra você, e você não sabe muito como lidar com isso, mas você se torna o vilão, você se torna o desajustado, você se torna o diferente, você se torna o patinho feio no meio de todo mundo. Mas um dia, todo mundo descobre que você tinha razão, e a sensação é muito boa. Não por os outros todos juntos terem errado, mas por você ter conseguido se manter fiel naquilo que é verdadeiro. A gente sabe que isso não é obra nossa, isso é obra de Deus, mas é uma bênção conhecer a verdade, e Deus revela ainda mais da sua verdade para que você permaneça firme nisso, para que você não se dobre, para que você não mude, para que você não deixe a sua cabeça ser influenciada. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Filho varão, Ele veio e Ele regerá todas as nações para sempre, com um cetro de ferro, um poder. Não é um chifre, é um cetro de ferro. A comparação aqui é óbvia entre um chifre e um cetro de ferro. O que tem mais poder? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A história de Jesus, ela aparece resumidíssima aqui. Ele veio, nasceu e depois ele foi arrebatado, ele foi ressurreto, ele foi ao trono de Deus. E o que acontece com a mulher? Aí agora nós chegamos num versículo que fala especificamente de nós. O que acontece com a mulher? A mulher, lembra, a referência dela é a igreja. E o que acontece com ela? Bom, a mulher, porém, fugiu para o deserto. Deserto aqui, obviamente nós não estamos lidando com um texto que está descrevendo coisas de forma exata. Ele está descrevendo coisas que são figuradas. Ele está construindo um ensino através de imagens. A ideia de ser levada ao deserto é ser levada a um lugar onde ela vai depender exclusivamente de Deus, um lugar de muitas privações, é um lugar difícil, é um lugar de aprendizado, é um lugar onde você aprende as lições mais difíceis. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem, ou seja, a igreja de Cristo vai ser sustentada até o dia de Cristo. Nada pode acabar com esta igreja. Segundo, esta igreja tem um período de vida útil. O texto aqui fala em 1260 dias, mas nós já vimos esse número aparecendo em outros lugares. Eu não vou usar o número para contar os dias, porque isso não funciona com João. O número serve para me mostrar o seguinte: o Senhor que inaugurou a igreja, que fundou a igreja, Ele tem um dia determinado para concluir a obra da igreja. Nós não estamos numa caminhada sem sentido, sem direção, sem data para chegar, sem porto para atracar. Nós estamos numa caminhada que é absolutamente certa, tem o dia de começar e tem o dia de terminar. É isso que aparece nessas imagens. A imagem então da igreja, a imagem de Satanás, a imagem de Cristo, o descendente, e a imagem da igreja que aguarda a vinda do Senhor Jesus. Essa é a primeira parte. Depois nós vamos olhar o conflito um pouquinho mais profundamente a partir do versículo 7. O que isso traz de aplicação para a minha vida? Eu já fiz algumas aqui, eu quero concluir citando estas outras. Primeira delas, a igreja da qual nós fazemos parte, que é a igreja invisível, a igreja do Senhor Jesus, que é composta por pessoas da igreja visível. Esta igreja, ela é ideia de Deus, ela é resguardada por Deus, ela tem um ministério a cumprir nesta terra, e ela não pode ser extinguida pelos ataques de Satanás. Nós costumamos dizer, a partir de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, e a partir daí também sobre a igreja, nós costumamos dizer que a igreja é cada um de nós. Eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. E eu quero fazer esta mesma aplicação. Se eu sou igreja, primeiramente, eu não sou de mim mesmo, eu pertenço a Deus. As obras das trevas, o inimigo não pode prevalecer contra esta igreja, que é você, que sou eu.
Agora, a segunda parte desse texto diz que Satanás é hostil aos propósitos de Deus. E a igreja está no centro disso. Significa que você, eu e qualquer um de nós, infelizmente, vamos ter que lidar todos os dias com as hostilidades de Satanás. E sabe como elas vão aparecer? Não vai ser um demônio que vai aparecer com um chifre na sua frente, vermelho, com um rabo, com 7 cabeças. Não é isso. Esta hostilidade de Satanás vem através de palavras que são proferidas com a intenção de machucar mesmo. Você vai ouvir. Esta hostilidade de Satanás, ela vem através de propostas indecentes em todas as áreas, seja na área financeira, seja na área sexual, seja na área moral, em qualquer uma dessas facetas dela. Uma facilitação, pode sair da boca de um fiscal, pode sair da boca de um policial, pode sair da nossa própria boca. É assim que a hostilidade de Satanás aparece. E nós temos que lembrar que Satanás, ele está furioso contra os propósitos de Deus. Então eu preciso lembrar no meu coração que ele já é vencido. E quando estas propostas surgirem, eu preciso responder como o próprio Senhor Jesus respondeu, citando a Bíblia, confiando no poder de Deus, ordenando que este inimigo se afaste de mim. Porque todos nós lidamos, nós somos a igreja do Senhor, todos nós lidamos com isso todo dia. Você vai, mas é uma coisinha só, não tem problema. Tem problema sim, porque se afetar a sua vida, afeta a igreja de Cristo. Tem problema sim, porque se você se deixar afetar, você lembra daquele exemplo que eu usei, em que momento que eu ia falar lá? Se você se deixar afetar, você está se submetendo aos poderes deste mundo e aos poderes de Satanás, você está indo lá para o fim da fila. Por ignorância. Nós somos filhos de Deus, somos comprados e lavados com o sangue do Cordeiro. Eu não posso me submeter às astúcias, aos planos, às insinuações e às tentações de Satanás. O que Pedro diz? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E olha que quem está dizendo isso é alguém que sentiu na pele o que é ceder a Satanás. Quem disse isso falou bobagem na presença de Jesus, porque cedeu a Satanás. Quem disse isso, disse que não conhecia Jesus, porque cedeu a Satanás. E agora ele está dizendo, resista ao diabo, e ele vai fugir de vocês. Mas não dê trela para ele não, porque se você der, você pode ser apóstolo, pastor, presbítero, diácono, você pode ser a presidente da SAF, você pode ser adolescente, criança, vai dançar. Agora, a palavra de Deus é clara, ele é vencido, o seu tempo é curto. É vencido primeiramente por quê? Porque Deus decretou a derrota dele. É vencido em segundo lugar por quê? Porque Cristo lá na cruz já o derrotou. Então quando você estiver sendo tentado, lembre da vitória do Cordeiro, lembre de Cristo Jesus, não ceda à tentação. Nós estamos convivendo direto com casais, com casamentos quebrados, porque maridos ou esposas cedem à tentação, porque esquecem que Cristo já venceu Satanás, e então cedem às insinuações do diabo. Não ceda, resista a Satanás, e ele vai fugir de você, porque ele é o vencido desde o princípio. Nós olhamos para esse texto deixa claro para nós que a igreja do Senhor Jesus será sustentada durante toda a existência dela. A igreja do Senhor Jesus sou eu, e a igreja do Senhor Jesus é você. Sabe quando Deus vai te abandonar? Nunca. Sabe quando Deus vai deixar de te sustentar? Nunca. Sabe em qual dia é que você tem que tomar mais cuidado, que você vai estar sozinho? Deus não estará com você? Nenhum dia. E é isso que Deus disse para João. João, você está aí na ilha de Patmos, enfiado dentro de uma caverna, você não está sozinho, eu estou com você. O que Jesus disse aos apóstolos quando ele estava se despedindo dele? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos
séculos. A igreja é de Cristo, e Cristo não abandona a sua igreja. Cristo nunca deixou a sua igreja, e Cristo nunca deixará a sua igreja. Ainda que você esteja passando por uma luta, por uma dificuldade, se sentindo sozinho, não deixe que isso entre na sua cabeça. Lembre da palavra do Senhor. Esta igreja foi conduzida ao deserto, mas no deserto Deus a sustenta por toda a existência dela, que aqui é descrito como 1260 dias. É todo o tempo de existência da igreja. Você é a igreja, o Senhor vai te sustentar. Ah, pastor, se eu for fazer o que é certo, vai tudo por água abaixo, a vaca vai para o brejo, como a gente costuma dizer, não é assim? Não precisa ter medo não, faça o que é certo, faça o que é certo. Deus jamais vai te abandonar, Deus jamais vai te deixar, você nunca estará sozinho. Ah, mas eu vou perder meu emprego se eu fizer isso. Perder emprego é suportável, perder Cristo não. Se você tiver que perder o emprego, perca, mas faça aquilo que o Senhor Jesus te manda fazer, faça o que é certo. Tem muita aplicação para a gente fazer até o final desse texto, mas nós vamos parar por aqui. A primeira parte do texto é essa parte que a gente tem que explicar quais são as imagens. Da agora para frente, até o final do capítulo 15, até o versículo 4 do capítulo 15, agora a gente caminha rápido, porque as imagens que foram apresentadas, elas vão se repetir. Então, nós temos claramente essas imagens. Nós temos a mulher, que é a igreja. Nós temos o dragão, a serpente, que é Satanás. Nós temos o descendente, o filho, que é Jesus Cristo. E agora a gente caminha. No capítulo 13 vão aparecer mais duas imagens, que é a besta vinda do mar e a besta vinda da terra. E aí eu vou explicar essas duas imagens. E daqui até final de Apocalipse, nós não temos nenhuma outra imagem enigmática para decifrar. Então, obrigado pela atenção de vocês. Que Deus nos ajude a confiar, descansar e não ceder às insinuações e às tentações de Satanás.